Gravação iniciada. Então, pessoal, bom dia novamente. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 7 de abril de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, e votaremos nessa sequência. Nós estamos na pauta da manhã, indo para o item 68, de relatoria do Dr. Maurício, Novartis Biociências. Item 68, senhora presidente. Esse caso diz respeito também a obrigações acessórias, o Código de Fundamentação Legal 34. O recurso voluntário está às folhas 63 a 72, e são duas as argumentações. A primeira é que seria inconstitucional o artigo 45 da 8.212, e que as premiações dadas aos funcionários da recorrente não se enquadram em nenhuma das hipóteses de incidência das contribuições sociais calculadas sobre a folha de salário ou rendimentos dos trabalhos, portanto, seriam indevidos os créditos cobrados. Quero lembrar aqui novamente que esse caso diz respeito a um auto de infração da EBCAB, está lá as folhas 3 a 23, que constitui crédito tributário de penalidade em razão do descumprimento de obrigação acessória. E ele se refere a fatos ocorridos no período de 6 de 97 a 12 de 97, e a notificação aconteceu só em 22 de 10 de 2007. Algo que eu gostaria de, já passando ao voto, conversar com vocês. O recurso ele é tempestivo, mas eu o conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. Antes de entrar propriamente no mérito, gostaria de conversar com o senhor se não é o caso de reconhecer a decadência de ofício aqui. Porque os eventuais cumprimentos são de 6 de 97 a 12 de 97, e a notificação aconteceu em 22 de 10 de 2007. Então, sob qualquer cálculo que nós fizéssemos, já teria passado muito mais do que os 5 anos. A notificação do lançamento? João. Aqui é um CFL 34, vamos lá. Ele não contabilizou em títulos próprios da contabilidade algumas rubricas, não é isso? CFL isso. 34? Então, o fato gerador... Títulos próprios, isso aí. O fato gerador que ele deixou, as rubricas que ele deixou de contabilizar nos títulos próprios da contabilidade são de 6 de 97 a 12 de 97. Isso. É isso, João? É isso. E aí a ciência do auto, é um auto, né? É um auto. Folha 3 foi 22 de 10 de 2010. Então, os fatos geradores são de... Perdão, está escrito 2010 aqui. Mas eu acabei de arrumar aqui, é 2007, me perdoe. 2007. Tá. Então, aí o que o doutor Maurício está alegando é que estaria decaído, né? Mas ele não arguiu, seria de ofício. Seria de ofício. Passou pela DRJ? Sempre bom olhar, né? João. Eu entendo decaído. Assim. Pois é. Qualquer que seja o critério, a não ser que tenha comprovação de dolo. Era 10 anos quando estava na DRJ. Era 10 anos na DRJ. Decaiu. Decaiu. Nesse caso aí, decaiu. Pela súmula CAF 148. Veja que se fosse, só para fazer um comentário, se fosse a outra multa, porque ele deixou de apresentar os livros contábeis, aí é diferente, porque o fato gerador ocorre no momento do vencimento do prazo de intimação. Mas aí é outro fato gerador. Porque aí o fato gerador é ele não cumprir a intimação. Então está relacionado com o momento da intimação e não com o momento da escrituração contábil. Mas aí ele deixou de contabilizar. Esse fato gerador ocorreu lá no momento que ele deixou de contabilizar, que foi 97, sei lá. Então, 97,
conclusão seria para conhecer parcialmente do recurso, conhecer de ofício a decadência, reconhecer de ofício a decadência, e por isso dar provimento ao recurso, né? O conhecimento parcial é por conta da alegação de inconstitucionalidade, né? Exatamente. Tá. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Olha, eu vou pedir só uma licença, viu? Só um minutinho. Eu demorei para abrir o PDF aqui. Tá. Ele foi cientificado o lançamento em 2007, é isso? Isso. Os fatos geradores são 97. Eu estou vendo aqui na folha 8, por exemplo, não sei se eu estou interpretando correto, tem período de apuração aqui de 2006. Ah, é folha 8? Folha 8 do PDF. Tem períodos antigos, mas tem períodos Não, mais recentes. esse período de autuação é do sócio. Relação de vínculo. Só relação de vínculos, está certo. Desculpe. O período de apuração do MPF está indo até dezembro de 2006. Deixa eu ver aqui. Relatório da infração. O relatório da infração aqui está em que página? Deixa eu ver. Aqui. Aqui ele elenca só 97 mesmo, ó, na folha 20. Ele fala de uma premiação. O valor do prêmio é discriminado nas notas fiscais. Ele não escriturou em títulos próprios da contabilidade esses prêmios. E aí que a competência das notas fiscais está em 6 de 97, janeiro de 97 até 12 de 97. Ok. Da Incentive House. Fechado. Pelo que eu entendi, está decaído mesmo. Aí, como é que o senhor vota, doutor Paulo? Acompanhe. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 68, Novartis. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer de ofício a decadência do crédito lançado. Os 69, 70, 71, até os 73 saíram de pauta. Aí o próximo é do Paulo, 74, Volvo. Esse processo é um embargo de declaração, né? Então, trata-se de embargo oposto pelo recorrente contra o acordo tal. Face ao erro material verificado na ementa, que consignou o provimento parcial do recurso voluntário e a manutenção parcial do crédito tributário, quando o decisão e os fundamentos do acordo, expressos nos votos vencedores, deram integral provimento ao recurso, exonerando o crédito tributário exigido. Então, eu voto por dar provimento aos embargos para sanar do vício apontado e ratificar o acordo tal, sem efeitos infringentes, de modo a fazer consignar na ementa o fato de que o recurso voluntário foi provido e o crédito tributário foi exonerado. É como voto. Ok. Algum questionamento?
Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Setenta e quatro. Deixa eu ver. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos para, sanando o vício apontado, reratificar o acordo 2301-01269, de 23 de março de 2010, sem efeitos infringentes, de modo a fazer consignar na ementa o fato de que o recurso voluntário foi provido e o crédito tributário foi exonerado. Vamos lá. Peraí. Próximo processo. Vou salvar aqui. É da pauta de amanhã, ou de hoje de tarde. Que o 75 saiu de pauta. Então, o da tarde a gente tem sustentação oral no 76, tem acompanhamento no 76 e 77. Então, a gente vai para o 78, da doutora Letícia. Luiz Antônio Valgas. Nesse caso, presidente, houve um lançamento tributário que decorreu na redução da base de cálculo do imposto de renda com as despesas escrituradas em livro caixa, pleiteadas indevidamente. Tudo que está aqui no acórdão, todos os pedidos, eu vou enfrentar no meu voto, tá? Eu não conhecia alegações de inconstitucionalidade que ele suscitou, e também afastei uma alegação de decadência, que o lançamento é dos anos calendários de 2005 a 2007, e o recorrente foi intimado em 2010. Então, não teve decadência. Aqui no meu voto, eu citei que o ponto controvertido é saber se as despesas escrituradas em livro caixa, pleiteadas pelo recorrente, amparam-se na lei tal. No curso da ação fiscal, o recorrente foi instado a apresentar prova documental que sustentasse a origem e a natureza dessas despesas. Uma vez procedido ao lançamento tributário, ao apresentar impugnação, o recorrente não apresentou qualquer documento. Aí eu sigo fazendo, então são 2 pontos que eu coloquei. Eu não tenho documento nem na impugnação, nem no recurso. E também a seguir, eu sustento no meu voto, porque ele bate muito, que ele é um contabilista, que é absurdo o lançamento, que ele jamais teve esse rendimento para ser autuado assim. Então, eu falo do princípio da legalidade, ele fala que estaria o fisco falando, então, que ele estava mentindo, que ele não teria, já que não considerou as despesas do livro caixa.
Então, eu vou falando aqui, né, que ele não trouxe nenhum documento. Eu falo que, ao refutar determinada alegação de efetiva ocorrência de despesa, não entende a fiscalização ou a instância julgadora que a parte traz uma narrativa dissonante da verdade. Eu falo que, de acordo com a lei, é necessária a prova, cito o artigo, e aqui eu estou na página 5 já. Porque eu faço uma longa exposição dessas questões, que é muito recorrente no recurso dele, tá? Portanto, é a própria lei que limita as despesas habilitadas à dedução, tipificando-as. Então, a própria lei, no artigo que eu transcrevi, né, no artigo 6º da Lei 8.134, é a própria lei que fala que são dedutíveis remunerações pagas a terceiro, entendida como salário pago em retribuição a trabalho prestado com vínculo empregatício, e já em relação às despesas de custeio necessários à percepção de receitas e à manutenção da fonte produtora. Então, precisou fazer uma análise individualizada em relação a essas hipóteses de dedução. E aí eu acatei o que a DRJ entendeu e, inclusive, transcrevi os fundamentos decisórios. Por exemplo, ele juntou despesa com cartão de crédito. Ora, não é dedutível esse tipo, né, um pagamento indiscriminado de despesa de cartão de crédito. Ele junta, por exemplo, algumas despesas que poderiam até ser dedutíveis, mas ele junta o nome da contabilidade Valgas, que ele tem um CNPJ também com essa contabilidade Jotas. Aí a fiscalização vai e fala, não, você também mantinha uma empresa, ou seja, para fins de imposto de renda pessoa física não poderia ser deduzidas. Ele junta, por exemplo, pagamentos aos filhos dele, que prestariam serviços, mas não há o liame que seria diretamente com a pessoa física dele para atividade profissional como autônomo. Então, por conta dessas considerações da DRJ, que foi em cada um dos documentos, e considerou a fiscalização, só deixar claro que a fiscalização considerou alguns documentos que ele apresentou, só que não considerou todas. Então, com base nisso, que eu neguei provimento ao recurso, né? Deixei de conhecer, eu tenho até que mudar aqui, né? Porque eu deixei de conhecer a alegação de inconstitucionalidade também. Afastou a decadência e negou provimento. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Tá mudo. Tá mudo, Wesley. Tinha travado aqui. Oi, acompanho. Ok. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, doutora Sheila. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Também acompanho. Então, item 78, Luiz Antônio Valgas. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida afastar a decadência e negar-lhe provimento. Próximo item também da doutora Letícia. Maria Cecília Ribeiro. Nesse caso, é um recurso voluntário relativo à contribuição de segurado, dessa Maria Cecília. Eu vou direto para o voto, porque ela se insurge
tão somente em relação à dedução dos valores das contribuições retidas pela Unimed nas competências de agosto de 2007 e agosto de 2008. Na verdade, eu já até tratei esse assunto com o doutor Paulo, que me ajudou a verificar melhor no lançamento essa questão. Eu observo que a recorrente juntou aos autos os documentos de folhas 28 a 31, cuja idoneidade não foi refutada pela decisão de piso, para comprovar ter havido retenção das contribuições sociais devidas nessas competências. Com efeito, esses documentos são aptos a comprovar a retenção, não tendo sido considerados no demonstrativo de folhas 20, que integra o lançamento, nos valores ali consignados, a saber, de R$ 318 aproximadamente, e R$ 334 aproximadamente. Irrelevante o fato de terem incidido sobre rendimentos pagos por pessoas jurídicas ou físicas, conforme ventilado na decisão recorrida, posto que a recorrente sofreu a incidência da contribuição por força do lançamento, considerado o teto do salário de contribuição. Então, eu dou provimento ao recurso, porque é só isso que ela pediu no recurso, para excluir do lançamento os valores de 318, é por isso que eu estou especificando aqui. Eu dou provimento para excluir do lançamento esses valores. É como voto. Fiquei confusa com qual é o lançamento. É porque a gente classificou aqui, tá classificado como dedução de despesa médica. Então, esse aqui é um lançamento de previdência. Entendi. Então, veio parar no lugar errado da pauta, por conta da alegação. Eu devo ter confundido na hora que eu vi o Unimed. Então, aqui foi uma remuneração de contribuinte individual. Entendi. Deixa eu entender aqui agora. Entendi, a retenção da Unimed. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, doutora Sheila. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Concordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar provimento ao recurso para excluir do lançamento dos valores de 318,37 em 8 de 2007 e 334,29 em 8 de 2002. Esses valores são referentes à Unimed, né? Sim, sim. Acho que é bom. A gente especifica, teve outras coisas? Deixa eu ver. Referente à dedução de contribuições retidas pela Unimed, né? Referente à dedução de contribuições retidas pela Unimed. Okay. Ok. Próximo item também da doutora Letícia. Júlio César Farrete, item 80. Bom, esse caso, eu dei provimento ao recurso, eu já falo de antemão, porque tem uma jurisprudência até maior no CARF negando provimento ao recurso, embora tenha jurisprudência também dando provimento ao recurso.
Inclusive, o fundamento principal que eu utilizei foi de um voto vencido, de forma bem apertada, vencido, e que eu me convenci. Então, eu já falo isso na hora de ler, para ajudar em eventual debate ou em eventual divergência já mesmo, né? Porque eu acho que é muito de interpretação aqui. Aqui, no caso, foi um imposto de renda que foi em decorrência de apuração de classificação indevida de rendimentos na declaração, porque o contribuinte declarou como isento ou não tributáveis os rendimentos relacionados à bolsa de estudos e pesquisa pagos pela FATEC. Eu citei o acórdão recorrido e fiz um grande resumo dos pedidos, dos fundamentos dele no recurso. Vou partir direto para o voto, porque eu entro em todos. Eu afastei a primeira alegação do recorrente de que o acórdão recorrido não enfrentou todos os fundamentos de impugnação. Citei jurisprudência falando, inclusive, que o julgador não é obrigado a se manifestar de todas as alegações das partes. E quanto ao mérito, eu entendi ser necessário destacar os fundamentos do auto de infração que decorreu no pagamento da bolsa de extensão, que está as folhas 23 e seguintes. Bom, nesse segundo parágrafo aí que eu transcrevi, a gente cita a legislação, a fiscalização, e fala que o decreto número 5.205 demonstra que este ato normativo não dissona da regra geral que institui isenção em favor das bolsas de estudo ou pesquisa. É que, embora seu artigo 7 afirme serem as bolsas de ensino, pesquisa e extensão isentas do imposto de renda, no artigo 6º ele delimita que tais bolsas enquadrar-se-ão como doação civil, desde que os resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem importem contraprestação de serviço. Então, a limitação legal está aí. Aí, a seguir, eu citei, eu vou seguindo na fiscalização, né, que por sua vez, destacou, o contribuinte recebeu rendimentos pagos pela Fundação de Apoio, a FATEC, nos anos calendários tais, a título de bolsa de estudo e pesquisa. Aí, para esclarecer, a fiscalização foi citando os projetos que ele teria recebido essa bolsa. O projeto 95333, o título deste projeto é Curso de Extensão Profissional para o Georreferenciamento de Imóveis Rurais, Lei tal. Aí fala que o projeto foi firmado pela Universidade Federal, acho que é Santa Maria, e a FATEC. Aí fala aqui, de acordo com a consulta aos arquivos digitais de lançamento contábeis entregues pela FATEC, obtidos em decorrência de ação fiscal, em cumprimento ao MPF, verificamos que os recursos obtidos pela Fundação para execução desse projeto foi obtida a partir da mensalidade pagas por pessoas físicas interessadas na participação no referido curso de extensão. Aí cita, por exemplo, o nome das pessoas físicas. O projeto seguinte, que é um outro curso de qualificação, aí fala que foi firmado pela Universidade Federal e a FATEC, e fala que na mesma lógica do anterior, que para a execução desse projeto foi obtida a partir de mensalidades pagas por pessoas físicas interessadas na participação no referido curso de extensão, tais como cita as pessoas. E o projeto 30649, eu estou nas folhas 7, fala que esse contrato foi firmado pelo município de Santa Maria e a FATEC, respectivamente contratante e contratado, um contrato de cooperação técnica, e fala que para a execução deste contrato, né, de acordo com o MPF, os recursos foram obtidos a partir de mensalidades pagas pela Prefeitura Municipal de Santa Maria e por pessoas físicas interessadas na participação, tais como
cita as pessoas. Bom, está muito claro nos projetos acima que se trata de uma prestação de serviços e não de um projeto de pesquisa. Não há uma doação, pois foi firmado entre as partes um verdadeiro contrato, com a definição do papel que cada uma deve desempenhar no cumprimento de suas obrigações. Além disso, existe sim a contraprestação de serviços dos docentes da Universidade Federal para a execução dos serviços necessários à execução do projeto. Só destacando para vocês que o recorrente, por exemplo, é um professor da Universidade Federal e foi beneficiado por essa bolsa da FATEC. Bom, seguindo aí nas folhas 8, os contratos estabelecidos entre a FATEC e a Universidade Federal relativamente à prestação de serviço pela FATEC às pessoas jurídicas ou entes públicos interessados apresentam nos itens denominados Plano de Aplicação de Recursos a previsão de remuneração quanto à taxa de administração da FATEC, que varia de 3% a 8% sobre o custo total dos projetos, bem como previsão de remuneração da Universidade Federal, pela utilização de sua infraestrutura, mediante a aplicação da taxa de 1% sobre o custo total dos projetos. Ou seja, há retorno econômico, tanto para a Universidade Federal quanto para a FATEC, visto que ambas entidades são remuneradas em valores proporcionais ao custo total dos projetos. Adicionalmente, em todos os contratos firmados entre a Universidade Federal e FATEC, existe uma cláusula estabelecendo que, na data da conclusão ou término do contrato, serão incorporados à Universidade Federal, a contratante, os bens materiais remanescentes, que, em razão do projeto, tenham sido adquiridos. Além disso, a análise dos referidos contratos demonstra que os recursos obtidos para o pagamento das bolsas de estudos e pesquisa e bolsas de inovação tecnológicas atribuídas aos projetos não constituem doação civil aos servidores, pois os valores pagos quanto às bolsas em questão foram cotados nos custos dos projetos, não onerando o patrimônio da Universidade Federal nem o da FATEC, o que demonstra a perda do caráter de liberalidade quanto à transferência patrimonial do doador para o donatário, essencial para a natureza da doação civil. Sendo assim, a concessão das referidas bolsas teve por objetivo o pagamento de mão de obra especializada e imprescindível para o entendimento dos compromissos contratados com os financiadores dos projetos, caracterizando dessa forma a contraprestação de serviço. O montante recebido, ele cita, então, houve autuação. Em síntese, o mérito recursal é saber se os requisitos previstos no artigo 26 para afastar a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos pelo recorrente a título de bolsa de pesquisa financiado por fundação privada, a FATEC, contratada pela Universidade Federal. Bom, eu cito de novo os requisitos do artigo 26, né, que a fiscalização já citou, que existe a isenção quando recebidas, a doação, quando recebidos exclusivamente para proceder a estudo ou pesquisas, e desde que os resultados dessa atividade não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. Então, são 3 os requisitos. 1, valores sido doados para custear projetos de estudos e pesquisas. 2, o resultado das pesquisas não representem vantagens econômicas ao doador. E 3, não haja caracterização de prestação de serviços. Eu cito que os contratos que estão nas folhas 35 e seguintes, celebrados entre a Universidade Federal e FATEC, foram com fundamento na Lei 8.958, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino e de pesquisa e as fundações de apoio. Essas devem ser compreendidas como instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de interesse das citadas instituições de ensino. Na ocorrência do fato gerador, estava em vigor o decreto 5.205, que regulamentou a lei tal. Aí eu cito de novo o artigo 26, que eu já falei dos requisitos, cito o artigo 39, que fala das bolsas de estudo, que não entrarão no cômputo do rendimento bruto,
né, desde que o resultado dessas atividades não representem vantagens para o doador, nem importa em contraprestação. Cito o artigo 43, eu cito a legislação aplicável aqui toda, que está no meu recurso. Depois de citar, eu estou na página 11, eu falo que a leitura sistemática da legislação transcrita conduz à necessária conjugação dos requisitos. Pagamento da bolsa, que objetive estudos ou pesquisas cujo resultado da atividade não representa vantagem ao doador, de forma a poder caracterizá-las como doação para incidência da doação. Eu busco na literatura o que é uma pesquisa científica, o que é uma extensão universitária. Postas essas premissas fáticas, jurídicas e conceituais necessários a enfrentar ponto fulcral, cumprimento ou não desses requisitos. Recorde-se que, no caso, a recorrente recebeu valores da FATEC, Fundação de Apoio e Pesquisa contratada pela Universidade Federal. Os valores pagos pela FATEC foram obtidos a partir de mensalidades pagas por determinadas pessoas. Eu li o resumo dos contratos da própria fiscalização. Ademais, embora não haja qualquer impedimento legal, a recorrente era servidor da universidade. Destaque-se também que o acórdão recorrido considerou ausentes os requisitos para isenção pelos seguintes fundamentos. No caso, verifica-se que há prestação, sendo que a fundação contrata servidores pertencentes aos quadros da própria universidade para comporem equipe técnica que atuará na execução do projeto mediante o pagamento de bolsa. Assim, a FATEC efetua os pagamentos aos servidores participantes como remuneração pelos serviços prestados nos diversos projetos. Destarte, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas representam uma vantagem para o doador, ou contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta, descaracterizando a isenção. Eu divido do entendimento do acordo recorrido, é que não vislumbre interesse econômico das partes sobre os projetos desenvolvidos e a caracterização da remuneração pela prestação de serviços. Compulsando o relatório fiscal, verifica-se que o interesse econômico foi identificado por um plano de aplicação de recursos que previa o pagamento de taxa de administração da FATEC sobre o custo total dos projetos, bem como a previsão de remuneração à Universidade Federal pela utilização de sua infraestrutura. Assim, haveria retorno econômico tanto para a Universidade Federal quanto para a FATEC, visto que ambas entidades são remuneradas em valores proporcionais ao custo total do projeto, entre aspas. E ainda a previsão que no fim do contrato serão incorporados ao patrimônio da contratante da Universidade Federal os bens materiais remanescentes. Com efeito, eu não vislumbro interesse econômico com essas previsões contratuais, repetir, vou mudar isso aqui, tendo em vista as metas, projeções, resultados que se busca com o desenvolvimento desses projetos de pesquisas científicas, bem como de extensão, cuja noção já for atrasada nesse voto, é que não adira caracterização do interesse econômico com provisão de destinação de parte do valor do projeto para remuneração da universidade pelo uso de suas instalações e para pagamento de taxa à FATEC, para exemplificar. Ora, no presente caso, como citado no relatório fiscal, em um dos contratos há a previsão de repasse de 1% para a Universidade Federal, entre parênteses, ressarcimento, e 5% taxa para a FATEC. Os demais repasses são destinados integralmente ao custeio do projeto. Confira-se. Aí eu transcrevi aí um dos contratos e todos são similares. Portanto, o importe de ressarcimento e de taxa acima identificados, diante de sua dimensão quantitativa, não conduz ao interesse econômico sustentado na autuação fiscal. Ademais, as fundações envolvidas em pesquisa, em consonância com a lei tal, artigo 14 do CTN, deverão estar constituídos na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos. Nesse sentido, todo valor obtido no cumprimento de suas atividades previstas em estatuto devem ser investidos na própria fundação. Outrosim, é sabido que ser a instituição sem fins lucrativos não importa na vedação ao recebimento de valores decorrentes dos projetos fomentados, na medida em que necessário arcar com despesas que notadamente incorrem para sua existência.
contas basilares, né, luz, água. Portanto, haver previsão do pagamento de taxa de administração em um patamar razoável, ou seja, seja compatível com pagamentos de hipotéticas despesas necessárias a seu próprio funcionamento, não conduz, em meu entendimento, ao interesse econômico. Lá do outro, importante ressaltar que houve a caracterização de prestação de serviços e não a necessária doação em razão dos valores relativos às bolsas terem sido cotados nos custos do projeto, faltou um não aqui, não onerando o patrimônio da Universidade Federal nem o da FATEC, o que demonstraria a perda do caráter de liberalidade quanto à transferência patrimonial do doador para o donatário essencial para a natureza da doação civil. Nessa linha de raciocínio, eu reporto ao voto vencido na Câmara Superior do acórdão tal, que é um acórdão recente, que fala assim, nada mais curioso, como fixar um custo para o projeto se entre as despesas não for considerado o valor relativamente ao capital humano? Sem a atuação dos profissionais, não existe projeto. Este não só é um custo inerente, como é o mais irrelevante aos projetos. E mais, exatamente pelo fato das bolsas de pesquisa serem custeados por recursos doados por terceiros sem vínculo com os profissionais, é que não há como configurar a prestação de serviços. Dúvida teria se esses fossem remunerados diretamente pela FATEC ou pela universidade contratante. Com efeito, não há previsão no artigo 26 de que os valores das bolsas representem uma perda de patrimônio para o doador. O fato de os recursos utilizados no projeto serem provenientes de mensalidades pagas por pessoas físicas ou jurídicas não descaracteriza o caráter de liberalidade quanto à transferência patrimonial do doador para o donatário. Ora, nada mais razoável que projetos de pesquisas sejam custeados por pessoas que possuem afinidade com a pesquisa científica a ser construída. Finalmente, reporto-me novamente ao voto já mencionado, no sentido de que a atual redação da Lei 8.958 é expressa em prever que os materiais e equipamentos adquiridos para execução dos projetos serão incorporados ao patrimônio das instituições de ensino federais contratantes, havendo também previsão de que, no cumprimento das finalidades referidas na lei, poderão as fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de bens e serviços das instituições federais de ensino superior apoiadas, pelo prazo necessário à elaboração e execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, verifico que não há interesse econômico direto na realização da pesquisa. 2. No desenvolvimento desses projetos é razoável e até necessária a interseção entre universidade e fundação, pelo que não é legítimo presumir, em todos os casos, uma prestação de serviço desta universidade que represente uma vantagem para o doador ou contraprestação de serviço, ainda que de forma indireta, como entender o acórdão recorrido. Então, eu dei provimento, lembrando aos meus colegas de turno, que tem uma jurisprudência de todos os lados aqui no CARF, mais preponderante a que não considera isenção. Ok, doutora Letícia. Eu vou passar a palavra para o doutor Paulo, que pediu. Bom, eu tenho algumas considerações. O requisito para que eu reconhecesse, tratasse de uma isenção, como foi bem pontuado pela relatora, que está lá nos dispositivos legais, é que isso não é que do resultado da atividade não represente vantagem para o doador, nem importe contra a prestação de serviço. São duas coisas independentes. Pode se importar contra a prestação de serviço, ainda que não tenha vantagem para o doador, não será isento, entendeu? E ainda que não seja contra a prestação de serviço, se houver vantagem para o doador, não será isento. Eu entendo que todos esses contratos aqui encerram prestação de serviços específicos, bem pontuais, entendeu? É um serviço que é demandado para que é contratado. Então, vamos ao primeiro contrato.
o contrato 95333, citados no voto. Está lá no objeto. O objeto do presente contrato é a execução pela contratada do projeto Curso de Extensão Profissional para o georreferenciamento de imóveis rurais. É um produto bem específico a ser entregue em função desse contrato aqui. Eles dão um nome que eles escolherem, mas o fato concreto é que isso é um contrato de prestação de serviço. Aí faz parte desse contrato aqui um plano de trabalho. Aí vamos lá no plano de trabalho, que está nas folhas 44 e seguintes. O objetivo do plano de trabalho, que está exatamente nas folhas 47. A Universidade Federal de Santa Catarina, através do departamento tal e a Pró-Reitoria, está propondo um curso de extensão profissional para o georreferenciamento de imóveis rurais, para profissionais vinculados ao sistema Confea-CREA, visando atender aos dispositivos na decisão tal. Então, é a prestação de um serviço específico, elaborar um curso, não é fazer uma pesquisa, não é fazer um estudo, eu acho que isso não está nos permissivos legais. Todos os contratos têm essa natureza, todos que foram transcritos no voto têm a natureza clara de prestação de um serviço específico, não uma pesquisa que o contratado vai fazer a seu critério e chegar ao resultado que for possível. Não, aqui tem um resultado específico para ele chegar, é produzir esse serviço que foi contratado, entendeu? Por isso, eu entendo que isso, efetivamente, é pagamento por remuneração de serviços prestados, manifesta a capacidade contributiva e é sujeito ao imposto de renda, porque entendo que não está excepcionado por essas normas. Todos esses contratos têm essa mesma característica, é um produto específico, não tem liberalidade nenhuma do contratado chegar a outro resultado que não o que foi contratado, entendeu? Por isso, eu entendo que não é bolsa de estudos e muito menos pesquisa, entendeu? Mas a norma fala, Paula, de bolsa e curso de extensão. Mas eu entendo que não seja é só nem bolsa, pesquisa, nem curso de extensão. Aqui é produzir um curso de extensão. Sim, foi muito difícil para mim julgar isso aí. É por isso que eu quis delimitar o que ele falou. O que ele falou na autuação? Ele falou da questão econômica, né? Ele não falou dessa argumentação específica sua. E a lei fala que não é só pesquisa. Ela fala num curso de extensão. Ora, todo curso de extensão tem um tema. Então, assim, para mim foi muito difícil julgar isso. Letícia, eu sou aluno e vou ganhar uma bolsa porque eu vou fazer um curso de extensão. Não é isso aí, é isento pela lei. Outra coisa é contratar o profissional para elaborar o curso de extensão que eu vou fazer. É essa situação que está posta aqui. Esse profissional foi contratado para fazer o curso de extensão, que as pessoas que eventualmente depois receberem bolsa para participar, elas serão isentas. Mas aquele contratado para fazer o curso, esse não é isento, entendeu? Pelas normas. É o que eu entendo. Ok, doutor Paulo. Doutor Wesley. Eu cumprimento aqui o voto da relatora e cito também que nós tivemos uma situação muito semelhante aqui no colegiado, com um contribuinte denominado FAPEU, se eu não me engano, Fundação de Amparo e Pesquisa e Extensão Universitária. Quem quiser dar uma olhadinha, tem o precedente aqui de setembro de 2017, o acordo 2301-005-633, e parece que nesse caso aqui até o Dr. João fez uma declaração de voto. E naquela oportunidade, o colegiado decidiu por dar provimento ao recurso voluntário, salvo engano, acho que foi por uma unanimidade de votos também. E voltou aqui pelas conclusões do conselheiro João Maurício. A situação posta ela é muito semelhante com aquele que foi colocado naquela ocasião deste processo citado agora, e que foi cotejado aí pelo relator da época, o doutor Alexandre, e citando a lei ali 8.958 de 94, que dá concessão de bolsas de estudos a alunos de graduação e pós-graduação. Penso que são semelhantes aqui à criação deste tipo dentro do nosso caso, né? E ali citava que as instituições federais
de ensino superior de pesquisa científica e tecnológica poderão contratar, e vai elencando ali os requisitos e condições, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações, a participação de servidores nas instituições federais, enfim, ele faz todo um cotejo muito semelhante, né? Eu vejo que seria muito parecido com o que a gente está mencionando, né? Até o relator da época diz aqui que ressaltar que as bolsas constituem-se em doação civil, conforme o artigo 6º do decreto 5.205 de 2004. Uma parte, doutor Wesley, você leu que era a bolsa de estudo de graduação, né? Aí? Aqui é de graduação. Alunos recebem... A situação prática é totalmente diferente. É diferente. E pós também, né? Mas é muito semelhante. Não, completamente diferente, Wesley. Isso que você está falando é bolsa de estudo mesmo, que é isento, entendeu? Pelo estudante. Eventualmente, até o profissional, o docente, pode ser também estudante, entendeu? E ter bolsa de estudo até no curso de extensão que ele vai fazer. Tipo, o professor universitário pode ir lá para o exterior fazer um curso de extensão e receber uma bolsa para isso. É isento, entendeu? Sim, mas aqui não é o caso tratado nos autos. Então não foi dado bolsa de estudos aqui no caso? Não. Nós não estamos tratando de bolsas de estudos. Não. Só de os projetos... Prestação de serviço. De prestação de serviço. Então acho que eu fiz uma pequena confusão aqui com a análise do... Sim. Será que eu estou olhando o processo certo? Eu peço, Vênia, para voltar com a palavra daqui a pouco. Só deixa eu abrir aqui o processo. Eu acho que de repente eu abri o errado aqui. Tá bom. Vou passar para o doutor João. Só para fazer um comentário sobre esse voto aí do doutor Alexandre, a situação é totalmente diferente, doutor Wesley. Lá a gente destacou claramente que seria isenta as bolsas concedidas exclusivamente para realizar estudos, pesquisa e extensão universitária, e desde que o resultado não implique vantagem a quem está doando a bolsa, e nem seja decorrente da prestação de serviço, que, pelo que colocou o Dr. Paulo, eu não abri aqui o processo, foi contratado para construir o curso. Não é isso, Dr. Paulo? Para elaborar as ferramentas do curso, o conteúdo didático do curso, enfim... Isso é um trabalho, isso não é o objeto do curso, lá depois poderá ser uma pesquisa ou uma extensão, mas esse contrato é para produzir o curso. Não é o caso daquele acordo, não. A gente ressalvou isso. Desde que os resultados não impliquem vantagem, que também é uma coisa discutível, pelo que a relatora colocou aqui, e nem sejam decorrentes de prestação de serviço. Me parece que esse é o ponto essencial, doutora Letícia, porque eu vejo também uma sensível diferença entre você contratar um profissional ou uma empresa, ou seja quem for, para produzir para a minha instituição, universidade, para produzir para a minha instituição um curso que eu vou ministrar, e eu dar bolsa para as pessoas participarem do curso. Aí eu vejo natureza totalmente diferente. A minha dúvida maior é porque, para mim, seria muito claro julgar isso se fosse uma bolsa para pesquisa. No caso, foi uma bolsa para extensão. Foi por isso que, no meu voto, eu fui definindo, eu busquei na literatura o que é um projeto científico, o que é isso, porque é muito complicado, a linha é muito tênue entre prestação de serviços, em que haja ou não, porque é muito natural que qualquer curso haja uma prestação de serviço, entendeu? Então, eu fiz um entendimento, assim, eu acho que é isso. Eu entendo muito bem o que o doutor Paulo falou, mas eu acho que é muito natural que toda prestação de serviço, todo curso de extensão seja uma prestação de serviço. A questão peraí, vai ser um curso como uma prestação direta de serviço ou não, um curso para formação do conhecimento. Daí que foi a distinção que eu pus no meu voto, e eu tive uma interpretação mais maleável, que nesse sentido era muito importante para a comunidade esse tipo de curso,
e que foi um curso pesquisa, entre aspas. Não necessariamente um curso para ganhar dinheiro. Não é um curso para ganhar dinheiro. É um curso para desenvolver um projeto. Então, foi por isso, porque, e a lei fala que não é só pesquisa, é também extensão. Não, mas se você colocar na jurisprudência do CARF, inclusive houve uma atuação geral de bolsas da FATEC nesse período. Tem voto de todo sentido. Eu fiquei mais inclinada a isso. No fundo, há uma prestação de serviço? É evidente que sim, mas não é a natureza, não é, e me apeguei, por isso que eu colei aí o que o fiscal falou. Ele bateu nesse 1%, nesses 3% de taxa, particularmente eu acho que não tem caráter econômico alguma com isso. Deixa eu terminar então seu raciocínio. Não, eu já terminei, tá extenso o voto, porque eu realmente coloco isso tudo, eu acho que tem interpretação de todos os lados. O quê? De fato, o voto que eu falei aqui, ele é um pouquinho diferenciado, mas tem muitas argumentações muito semelhantes, porque no artigo 6º da própria lei ali, que daí é uma interpretação que a relatora está fazendo, que é para um projeto. E aí os colegas estão dizendo que não, foi para construir o projeto, que daí ele cobrou um valor pela prestação do serviço. É isso que eu estou entendendo até então. E a Lei 8.958, de 94, que, se for levar para uma interpretação de projeto, ela diz que as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, a que se refere o artigo 4º desta lei, que teria ali a possibilidade do benefício, constitui em doação civil, né, e fala sobre a bolsa de ensino, constitui um instrumento de apoio e de incentivos a projetos de formação e capacitação de recursos humanos. Então, assim, se for levar por ela essa interpretação da relatora, eu entendo que poderia caracterizar aqui dentro da legislação citada. Ok, doutor Wesley. Vou passar para o doutor Paulo. Eu só queria ressaltar para o Maurício que são vários projetos. Um deles é a criação desse curso, mas tem levantamento topográfico, tem outras prestações específicas de serviço também, que eles tentam qualificar como sendo, como sendo isento por ser extensão, e não é. A isenção de extensão é curso de extensão, não elaborar o curso em si, entendeu? Ok, eu acho que a gente já está com os entendimentos já consolidados. Doutora Letícia, a senhora vai manter o voto, né? Para dar provimento ao recurso, eu vou abrir a votação, então. Doutor João? Eu abro divergência para negar provimento ao recurso. Ok. Doutor Wesley? Acompanha a relatora. Doutor Kleber? Divergência. Doutora Fernanda? Não ouvi. Está sem o microfone. Eu acompanho a relatora porque eu entendo que, nesse caso, ela fez uma interpretação hermenêutica, tentando realmente aplicar o racional da legislação ao caso concreto. Foi muito detalhista na análise e eu parabenizo a relatora e acompanho o voto, que achei excelente, o racional, que às vezes realmente, quando a lei não é taxativa, restrita. Desculpa, é porque eu estou no celular, quando tem uma ligação, acaba que cai aqui. Quando a lei não é taxativa, restrita, eu acho que tem que ser realmente feita a interpretação hermenêutica mesmo, que consiga se aplicar ao caso concreto, se for o caso, e eu entendo que, no presente caso, foi perfeita a correlação feita pela relatora, por isso eu acompanho a relatora e parabenizo. Ok. Doutor Paulo? Bom, eu entendo que a norma não dá espaço para essa interpretação de que esses contratos de prestação de serviço seriam bolsa de extensão, a isenção é bolsa de extensão, e a gente não está falando em bolsa, está falando em remuneração por um serviço prestado. Então, existe uma tentativa de
maquiar um contrato com uma roupagem que não lhe pertence, entendeu? E que cria uma situação muito confortável para esses servidores de uma entidade pública, né? Receberem rendimentos por prestação de serviços e caracterizá-los como isentos. Não são, efetivamente, eles são serviços decorrentes do exercício profissional, revelam capacidade contributiva e deveriam ser sujeitos ao imposto de renda. São sujeitos ao imposto de renda. Por isso, eu voto por negar provimento ao recurso. A legislação que trata de isenção não comporta interpretação extensiva, é restritiva, entendeu? É estrito. Se a lei fala em bolsa de extensão, é bolsa de extensão. E ali não é bolsa, é remuneração prestada por aquela pessoa que vai elaborar um serviço específico, que é elaborar o curso de extensão. A bolsa de extensão é para quem vai fazer o curso de extensão já elaborado por alguém que recebeu uma remuneração para fazer esse trabalho. É o caso, a gente está tributando essa pessoa que recebeu essa remuneração pelo serviço prestado na área técnica dele, para a qual ele foi preparado e na qual ele atua naquela instituição pública, entendeu? Acho que é tributável e, por isso, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok. Doutor Maurício? Eu, lembrando do artigo 111, inciso 2º, salvo engano meu, do Código Tributário Nacional, sigo a divergência também. Só vai com a divergência. Eu acompanho a divergência também. Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley. Sheila, só um minutinho, rapidinho, viu? Tá. Fernanda. E a relatora. Que deram provimento. Vou ver se o Paulo faz esse voto vencedor. Então, vamos lá. Item 80, Júlio César Farrete. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro, relatora, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quando o Paulo voltar. Eu vou colocar aqui o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Bora lá. Paulo, vou proclamar o resultado aqui novamente, 80. Você pode ficar com o voto vencedor desse processo? Tá sem microfone. Então ficou 80. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro, relatora, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Ok? Ok. Então, pessoal, eu vou encerrar
a sessão, o João me pediu para antecipar um pouquinho, a gente já está bem adiantado na pauta da tarde, e eu também preciso de sair um pouquinho mais cedo hoje. Podemos interromper a gravação?